Vamos lá então, gente. Vou iniciar a gravação do nosso encontro de hoje, da nossa aula de hoje. Bom dia a todos. Primeiramente, eu vou iniciar a nossa aula tirando a dúvida, uma dúvida aí pontual, tá bom? Que pode ser a dúvida de todo mundo, mas nem todo mundo me pergunta. A galera que me pergunta aí durante o dia, eu respondo. Às vezes eu faço até uma chamada de vídeo aí, né? Para poder mostrar, tirar a dúvida em especial. Bom, a dúvida, né, pontual, né, a dúvida pontual que a nossa colega de sala está tendo é sobre essa planilha aqui, lá da sala Google, tá bom? Perguntando como que usa aqui, né, essa parte da planilha aqui, que é a parte PROC-V, certo? Bom, o que a gente precisa entender que é o que eu quero procurar aqui nessa planilha, tá? O que eu quero procurar. Eu quero procurar nessa planilha, né? Eu quero procurar nessa planilha, eu quero que ele me vincule, eu quero que ele me faça uma triangulação, né? Que ele entrelace os dados referente ao modelo, tá? E referente ao tamanho. E com base nisso, eu quero que ele me dê o número do pedido, tá? E que ele me dê o valor do par, né? O valor do produto. Aqui é onde está escrito sapatos, né? A gente viu na aula anterior que é o que? Para ficar mais fácil, o que eu fiz? Eu vim aqui, peguei aqui da coluna código, tá vendo? A coluna código até a coluna número do pedido, tá? Eu selecionei tudo isso daqui, código até pedido, selecionei toda essa área, tá bom? Selecionei toda essa área aqui e dei um nome, tá? Peguei essa área aqui e dei um nome para ela, tá? Eita. Peguei essa área aqui e dei um nome para ela, tá? Né? Dei o nome de sapatos. Então, daqui do código até aqui, número do pedido, toda essa área aqui, eu vim aqui e dei o nome de sapato. Tá vendo? Dei o nome aqui de sapatos. Foi o que eu fiz, da coluna código até número do pedido. Certo? Dentro dessa área aqui, vou até mudar de cor aqui para ficar mais fácil de vocês identificarem. Toda essa área laranja aqui, eu dei um nome de sapatos. Para ficar mais fácil, em vez de eu selecionar tudo aqui, na hora de criar a função PROC-V, porque a planilha é grande, tá vendo? Então, para eu evitar de ficar fazendo isso daqui, eu selecionei essa área. A gente já viu isso na aula passada, tá? Que a gente fez a correção dos exercícios e eu mostrei para vocês essa seleção de área. Então, eu dei um nome para essa área, para esse local de sapatos. O que eu quero que ela faça? Eu quero saber o número do pedido. Então, por exemplo, modelo 23, tamanho 35. Em vez de eu vir aqui e procurar, né? Em vez de eu vir aqui e procurar
esse código, porque isso daqui, ó, opa, porque isso daqui, isso com isso, ele vai me dar um código, certo? Que é isso daqui, ó. Tamanho com modelo, ele vai me dar um código. Então essa coluna ela tem que estar preenchida. Aqui por acaso não está preenchido, tá? Ele vai me dar isso daqui, ó. Tamanho, fazer tudo aqui, ó. Tá vendo? Ó, tamanho com código. Tamanho, modelo e tamanho me dá um código, que é o que está aqui, ó. Modelo e tamanho, ou tamanho e modelo, tanto faz. Esses dois aqui juntos, eles me dão o código aqui. Então ele vai procurar esse código, tá? Dentro daquela área laranja, sapatos, e vai ter que me dar o número do pedido. Ele vai ter que me dar essa coluna aqui, ó. Número do pedido, tá vendo? Número do pedido. Tá? Que no caso ele se encontra na coluna 7. A mesma coisa eu vou fazer com o valor do par, porque eu quero saber o valor do par. Eu quero saber esse valor aqui, ó. Esse valor aqui, ó, valor do par, que tá na quarta coluna aqui, da onde está laranja, certo? Então aqui a PROC-V, ela vai fazer essa análise, tá bom? Com base nessa informação aqui. Caso eu não tenha nenhuma das duas informações, aí ele vai dar o ND aqui, porque ele não encontrou. Tudo bem? Esclarecido aí? Deu para tirar a dúvida, Yasmin? Beleza, então. Tá? Já que eu consegui tirar a dúvida aí, quando tiverem dúvida, gente, não deixa para a última hora não, tá? Já vem pergunta. A gente vai iniciar uma função nova, tá? A gente vai iniciar uma função nova. Lembra que na aula passada eu falei que a gente ia trabalhar com duas planilhas? A hora chegou. Esse ezinho é de concatenar, tá? É você juntar, é você unir células, tá bom? É unir células. Esse ezinho é para a gente concatenar células, unir células. No caso, dois valores diferentes em uma célula só. Tá bom? Como dito na aula passada, a gente vai... né? A gente vai trabalhar aí com duas planilhas. Então aqui eu tenho uma planilha chamada geral e uma planilha chamada resumo. Como que eu faço isso? Tá? Renomear aqui. A gente faz da seguinte forma. Quando você cria uma planilha, você vem aqui e põe o nome. Tá vendo? A gente cria a planilha e põe um nome aqui. No caso aqui, eu dou 2 cliques e dou o nome que eu desejo. Tá bom? Aqui na guia da planilha. Bom, vamos lá. A gente vai ver uma função chamada somar produto. Só que, para a gente poder conhecer essa função, eu vou revisar duas funções. Tá? Vou escrever aqui. Tá? Eu escrevi aqui, vou colocar em amarelo aqui. Opa! Colocar em amarelo aqui. Então aqui eu tenho... Vou fazer um tamanho reduzido, tá bom? Para a gente poder entender. Então aqui eu tenho a palavra uva,
certo? Para eu contar quantas vezes aparece uma palavra, eu tenho uma função, tá? Essa função chama conte-c, tá? Essa função ela vai me contar algo, fazer uma contagem de um determinado valor. Então vamos lá, igual conte.c, tá? Aí eu tenho uma regra, intervalo. O que é o intervalo? Intervalo é a área, o local que ele vai procurar. Então, intervalo, matriz, né? Isso está relacionado a onde ele vai consultar. Então eu vou selecionar aqui, ó. Palavra aonde, né? A coluna A, aonde eu escrevi aqui uva. Poderia ter a linha toda, a coluna toda, enfim, poderia ter a planilha toda escrita. Então, indiferente do tamanho, ela vai fazer a mesma análise. Então, o intervalo é o local que eu quero que ele analise. Ponto e vírgula. Ponto e vírgula, critério. O que é o critério? O critério é o que eu quero que ele analise. Tá? O que eu quero que ele analise? Eu quero que ele analise a palavra uva. Tá? Então, ele vai conte-c, ele vai contar com base em um critério, com base em uma situação, algo. Poderia ser um número? Poderia contar um número. Poderia contar uma palavra, tá? Então, ele vai fazer uma contagem. Então, aqui eu tenho 4 palavras uva, certo? Tenho 4 vezes aqui a palavra uva e ele me deu 4. Agora, se eu quisesse, por exemplo, que além de contar, né, contasse quantas palavras uva tem, ele me somasse isso daqui. Então, além das palavras uvas, eu quero que ele me somasse isso daqui. Então, aí a gente utiliza a função soma-c igual soma-c. Soma-c, tá? Então, intervalo. O intervalo é a área que ele vai contar, a área que ele vai procurar, né? Então, a área que ele vai procurar aqui é a coluna A. Ponto e vírgula. O critério é o que eu quero que ele procure. No caso, eu quero que ele procure a palavra uva. Ponto e vírgula. O local que eu quero que ele some. Então, aí eu vou selecionar aqui, ó. Tá bom? Vou selecionar aqui essa outra coluna. Fecha o parênteses. Então, o que a função soma-c ela vai fazer para a gente? Ela vai analisar uma coluna referência. Dentro dessa coluna, ela vai procurar o critério que eu quero que ele procure. E com base nesse critério, ela vai somar para mim. Então, por exemplo, aqui, eu tenho 4 palavras uvas e cada palavra está com um valor de R$10. Então, aqui ele vai ter que me dar 40. Tá aqui, ó. Ele me somou e apareceu o número 40. Então, a função conte-c, ela vai contar algo. Ela pode contar um número, quantas vezes aparece o número 1000, tá? Eu dei até um exemplo na aula anterior sobre jogos, né, da Mega Sena. Você pode fazer uma contagem lá de quantas vezes no ano saiu um determinado número. E aí você pode jogar com base nas probabilidades. O soma-c, ele vai me contar algo, vai me somar, né? Vai fazer uma contagem e vai fazer uma somatória com base no critério. Tá bom? Só que o conte-c e o soma-c a gente utiliza em uma tabela com informações mais restritas, né? Informações mais seletivas. Como, por exemplo, essa daqui.
Poderia contar aqui quantas vezes aparece a palavra informática, né? Uma loja de vendas, quantas vezes o vendedor tal vendeu um produto. Então a gente tem algumas análises. Eu tenho uma tabela, que é essa tabela aqui criada, que era uma tabela um pouco mais elaborada. Tá? Aqui eu tenho 4 colunas. Uma coluna chama-se produto, onde eu tenho produtos que foram vendidos na minha loja. Tá? Aqui eu tenho uma coluna chamada vendedor. Essa coluna vendedor, ele tem um número. Esse número, ele refere-se a um código do vendedor. Cada vendedor dentro da empresa tem um código. Tem um apelido, tá? Então aqui eu estou usando números. Poderia ser um apelido? Poderia ser um apelido do vendedor ou o nome do vendedor. Não tem problema, tá? Então ele tá me dando aqui um código, um número. Aqui eu tenho o valor do produto, o valor unitário do produto que ele vendeu, e o departamento, né, que corresponde ao produto, projetor multimídia, é departamento de informática. Aí eu tenho aqui, por exemplo, celular, telefones celulares, eletrônicos, TV, né, e por aí vai, som. Então eu tenho aqui os departamentos, tá bom? Um exemplo, se eu quisesse saber quantas vezes aparece o vendedor 1, a gente utilizaria o quê? A função, né? A função que a gente acabou de ver aqui, conte-se. Se eu quisesse saber quantas vezes aparece um determinado vendedor. Então, por exemplo, aqui na minha coluna, quantas vezes aparece o vendedor número 1? Na coluna vendedor. Então eu usaria a função, mas ele contaria 1, 2, 3, 4, contaria todos aqui. Certo? É o que ele estaria contando. Se eu quisesse contar quantas vezes aparece a palavra informática, conte-se. Tá bom? Agora, se eu quisesse saber a conta de quantas vezes aparece a palavra informática com base no produto, aí eu utilizaria a função soma-se. Então, ele faria a seguinte análise. Ele veria quantas vezes aparece a palavra informática e estaria analisando os valores que estão correspondentes. Percebam que informática depois ele repete, telefone vai repetindo. Tá bom? Então ele faria essa análise. Agora eu pergunto para vocês, e para eu fazer uma análise, aonde eu quero saber do vendedor, tá? O quanto esse vendedor ele vendeu, ó, análise. O quanto esse vendedor ele vendeu de um determinado produto, no caso, vou pegar aqui o exemplo informática. Tá vendo que são duas análises ao mesmo tempo? Ele vai ter que me contar a quantidade de vendedores, ele vai ter que me contar a quantidade de palavras informáticas e vai ter que me fazer uma análise dos valores. Então aí eu já não consigo utilizar a soma-se. Aí a gente vai utilizar uma outra função, que é a função somar produto, que é essa função aqui, ó. Somar produto. Tá? A gente vai utilizar essa função aqui, somar produto. Eu deixei aqui com a legenda para entregar a atividade para vocês. Deixa eu fechar aqui a legenda um pouquinho. Então eu vou usar aqui a função somar produto. Tá? Então, por exemplo, eu quero que nem aqui, eu tenho o vendedor. Eu tenho o vendedor número 5. Eu quero saber quantas vezes aparece o vendedor número 5
dentro, vinculado à palavra informática, e eu quero saber o valor que ele vendeu. Tá? Então a gente vai começar aqui fazendo a seguinte análise. Começando a função igual somar produto. Vamos se ligar aqui na regra, tá? A somar produto a gente pode utilizar de algumas formas, tá? Eu vou utilizar ela aqui de uma maneira, mas ela pode ser utilizada de algumas outras formas, tá? Então, eu vou colocar aqui somar produto, vou colocar o nome da função, tá? Eu vou abrir um parênteses depois do parênteses da função, porque eu quero fazer algumas análises. Então, a primeira análise que eu quero fazer, ela está relacionada à tabela geral aqui. Eu vou ter que voltar na tabela geral. Então, vocês podem ver aqui no meu rascunho que ele aparece várias vezes aqui geral, tá vendo? Geral, resumo, geral, resumo, geral. Por quê? Porque eu tenho que voltar para cá, eu tenho que clicar aqui para pegar a informação. Tá? Então, por isso que aqui na função, ele aparece a palavra geral e aparece aonde ela está. Tá? Então, vamos lá. Vamos lá. Igual somar produto. Tá? Vou abrir um parênteses, porque eu vou fazer aqui a análise da primeira matriz. Então, qual vai ser a primeira análise? Bom, eu quero procurar aqui na planilha geral quantas vezes... Então, eu vou selecionar aqui, ó. Selecionei tudo. Tá vendo aqui, ó? Geral, ó, aparece tudo aqui, ó. Eu selecionei a coluna B, da B2 até a B199. Então, eu quero que ele procure aqui dentro. Vou colocar o valor igual, porque é o igual. Eu quero que ele procure algo específico, tem que ser igual. Eu quero que ele procure, no caso, um vendedor. Então, eu quero que ele procure um número em específico. Poderia ser uma letra, tá? Mas aqui a gente está trabalhando com número, porque a gente já trabalhou com exemplos de letra. Eu quero que ele me procure o quê? Lá. Pode ver que eu voltei para cá, ó, ele apareceu resumo. Então eu quero que ele me procure lá o valor que seja igual ao 5. Então a primeira coisa que ele vai fazer na função é fazer essa análise. Ele vai procurar quantas vezes vai aparecer o número 5. Tá? Então ele vai procurar essa análise. Eu vou colocar o sinal de vezes, tá? Porque o sinal de vezes ele vai me permitir fazer a conta que eu quero, tá? O asterisco, tá? Não necessariamente que ele vá fazer uma multiplicação, mas a função me permite utilizar o sinal de multiplicação, divisão, né? Adição. Vou abrir o parênteses aqui de novo, certo? Vou voltar na coluna geral. Por quê? Porque dentro disso, eu quero que ele me procure, ele vai me procurar o vendedor. Depois de procurar o vendedor, ele vai me procurar um outro valor, que é o valor que está aqui na coluna departamento. Então, o que eu quero que ele procure na coluna departamento? Tá vendo aqui, ó? Na coluna D da planilha geral. O que eu quero que ele procure? Eu quero que ele procure a palavra informática. Então, primeiramente, ele vai fazer a análise do quê? Vai fazer a análise do número, do vendedor. Primeiro ele vai analisar o vendedor. Depois que ele analisar o vendedor, ele vai analisar o departamento. Então ele vai vincular o vendedor ao departamento. Ele vai achar esses dois resultados.
Depois que ele achar esse resultado, eu quero que ele me some esse resultado com base no que foi vendido. E aí eu vou selecionar aqui a coluna, a coluna preço. Tá vendo? E vou fechar outro parênteses. Então eu quero que a função somar produto analise 3 fatores. Eu quero que ela me analise, me puxe o vendedor. Eu quero que ela me puxe, né, o departamento. E eu quero que ele me puxe o valor. Com base nisso, ele vai vincular e vai somar. E aí eu vou saber o quanto um determinado vendedor ele vendeu de um determinado produto. Tá? Vou apertar Enter. Ele me deu aqui o resultado, ó. Então, número 5, vendedor número 5. Quantas vezes aparece a palavra informática junto com o vendedor número 5? E aí ele vai me somar esse valor, tá bom? Então aqui deu 7.044. Vamos ver aqui quanto que aparece? Só para a gente bater aqui o resultado. Opa! Informática, vendedor número 5. Vou até mudar aqui, ó. A gente tem 1. A gente tem 2. Então, olha a análise que ele faz. Aqui a gente tem 3. Tá? Aí, vamos ver se ele aparece mais para cá. Ó. 5. O 5. O 5. Ó a procura que não é uma procura simples de se fazer. Olha o tempo que eu estou demorando aqui para poder achar. Então aí o que ele vai fazer depois dessa procura? Ele vai somar esses valores. Que deu 7.044. 7.044. Viram só o trabalho que eu tenho que ter se eu tivesse que fazer manual essa procura? A função somar produto, ela faz essa análise pra gente. Vou fazer mais um exemplo aqui do número 5, tá? Relacionado a telefones celulares. Então, igual somar produto. Vou abrir parênteses para fazer a primeira análise. Então, a primeira análise que eu quero é aqui, no vendedor. Quantas vezes vai aparecer o mesmo vendedor? Tá? Então, essa é a primeira análise que eu faço. Né? Igual, eu quero que ele procure o quê? O que eu quero que ele seja igual na procura? O número 5. Aí eu vou pôr o asterisco aqui, tá bom? Vamos lá para o próximo item. Agora eu quero aqui o produto, né? Então, ele vai me procurar aqui no departamento, né? Que seria o tipo de produto que foi vendido. Eu quero que esse departamento seja igual a isso daqui, telefones e celulares. Então ele vai procurar lá naquela coluna, departamento, quantas vezes aparece telefones e celulares. Vou colocar o sinal, o asterisco, vou abrir um parênteses e vou selecionar a última coluna, que é a coluna preço. Vou fechar 2 parênteses. O parênteses da minha análise e o parênteses da função. Quando eu teclar Enter, ele me deu aqui, ó. O vendedor número 5 vendeu em telefones, produtos relacionados a telefones celulares, 1.487, tá? Então aqui a gente fez a análise da função
somar produto. Somar produto. Tá bom? É uma função diferenciada aí para a gente poder calcular, tá bom? Bom, aproveitando essa oportunidade, eu tenho alguns alunos que me perguntaram, que tiraram essa dúvida, né, sobre esse sinal aqui, ó. Porque quando eu mando para vocês a planilha, eu mando, né, com uma legenda, né, tá? E como essa legenda, geralmente a planilha ela foi criada e foi testada antes, a gente, para agilizar a planilha, a gente utiliza alguns truquezinhos, tá? Então vocês podem encontrar muito esse cifrão nas atividades que eu mando para vocês. Mas ela é enviada assim por causa do teste que é feito para a gente fazer mais rápido. Um exemplo, gente. Nota 1. Vou colocar aqui melhor. Valor 1. Valor 2. Total. Então aqui eu tenho alguns valores, certo? Beleza? E aí a gente vai somar. O que a gente faz? O igual pega o primeiro valor mais o segundo valor. Não é isso? Aí eu vou fazer o outro. O igual, primeiro valor mais segundo valor. Não é isso? Se eu tenho uma planilha desse tamanho, se torna cansativo, né? Eu ter que escrever a função toda uma por uma. Pô, são quase 200 linhas, né? Aqui é menor, tá? Mas aqui é quase 200 linhas digitadas. Então, se torna cansativo e tempo é dinheiro. O que a gente faz? A gente faz a primeira função, tá? E arrasta. Fiz o primeiro, venho aqui no cantinho, dou 2 cliques. O que ele faz? Ele vai somar automaticamente, ele vai preencher as células, né, abaixo com base na fórmula. Então ele vai copiar essa fórmula. Assim como eu posso fazer isso daqui, ó. 1, 2, 3. Seleciono e arrasto. Tá vendo que ele vai preenchendo com números? Janeiro, por exemplo. Janeiro. Eu venho aqui, venho aqui, clico e arrasto, tá vendo? Eu não preciso ficar escrevendo. O Excel ele já tem uma formatação dentro dele, uma configuração que ele me permite fazer esse preenchimento, arrastando. Então você faz o primeiro, clica e arrasta até onde você quer, e ele vai auto-preenchendo. Tudo bem? Bom, então, aqui dessa forma. Imaginemos que eu tenho aqui o total 2. Total 2. Eu tenho aqui, por exemplo, valor dólar. O dólar estava 5,3 na hora que eu vi de manhã. Tá? E eu queira fazer o total 2, que seria esse vezes esse ou mais esse. Tá vendo que ele não está numa sequência, ele não está numa sequência de linha ou não está numa sequência de coluna. Ele está isolado aqui, ó, ele está quietinho aqui no lugar dele. Então se eu fizer esse vezes esse aqui, tá? Então estou pegando a D9 vezes a G7. E se eu quiser clicar e arrastar, ele vai me dar erro. Por quê? Porque quando eu arrasto, ele vai me proporcionar essa cópia de forma linear. Então ele vai me copiar aqui a linha 9, a linha 10, a linha 11, né? E por aí vai, né? E aqui também não é muito diferente, ele vai me proporcionar a linha. Como ele começou no 7, se eu clico e arrasto, ele vai lá para o 8, 9 e 10, que é o que aconteceu aqui, ó.
8, eu não tenho nada ali. 9, não tenho nada. 10, eu não tenho nada ali. E assim nos demais, tá vendo? Então, quando você tem que fazer a conta, e essa conta não necessariamente está em um valor, em uma coluna exata, seguindo uma sequência, a gente vem aqui, tá? Localiza o que você quer fixo. Então, o que eu quero fixo? Eu quero fixo o dólar. O dólar, ele está na G7. Aí a gente vai utilizar um item, tá? Que é chamado de referência absoluta ou referência mista, tá? O que seria essa referência? Seria um bloqueio daquela área. Aí a gente precisa de uma tecla. Eu posso digitar aqui o cifrão, tá? Eu posso digitar o cifrão, mas eu posso utilizar uma tecla de atalho que é o F4, tá vendo? O F4 ele me permite, ó, eu vou apertando o F4 ele vai alternando. Ó, quando ele tá aqui antes da letra e antes do número, isso daqui, o cifrão nos dois itens, travando, ele está travando a minha coluna e está travando o meu número. Isso é chamado de referência absoluta. Quando você alterna, você está alternando para relativa, né, ou mista, tá bom? Relativa ou mista. Então, absoluta, relativa ou mista, tá? No caso aqui, eu posso travar aqui tudo, né? A referência absoluta, tá vendo? Agora ele não deu erro. Ó, ele mudou aqui, ó, D10, ele mudou a D10, mas ele não mudou a G7, ó, D11, D12, mas a G7 continua. Tá vendo? Posso mudar de outra forma aqui. Por exemplo, o número 7, essa célula 7. Ó. Ele travou. Ele travou na G7. Tá? Ele travou a linha. Ele me travou a linha. Agora, se eu tentar travar a coluna, ele vai me dar erro. Porque ele está me travando a coluna, mas não me está travando a linha. Então, ele travou a coluna. Ele está ali na coluna G. Mas ele muda o número. 8, 9, 10 e assim vai indo. Tá bom? Então, se eu tivesse uma outra planilha onde teria que travar a coluna, ele travaria. Tá? Então, a gente pode trabalhar com essa referência. Geralmente, a gente trabalha muito com essa daqui, a absoluta, que é o que vocês encontram muito nos exercícios que eu mando para vocês. Tá vendo? Referência absoluta. Por que absoluta? Porque eu quero travar essa área toda. Tá bom? Então, isso facilita você fazer aquele truquezinho lá, né? Aquele truquezinho de clicar e arrastar, ó. Tá vendo? Truquezinho de clicar e arrastar. Certo? E aí, gente, a intenção de tudo isso é facilitar um pouquinho a nossa vida, tá? Na hora de fazer uma fórmula, de fazer uma contagem. Então vai aí para o seu caderninho de anotação mais uma função, a função somar produto, certo? É isso aí, gente.